Viver em condomínio exige cada vez mais regras e compreensão dos moradores. Nem sempre é possível viver em harmonia, mas as construções modernas estão investindo em espaços compartilhados. E nesse caso, como é que fica a convivência, hein? Vamos ver na reportagem. Viver em condomínio exige cada vez mais o compartilhamento dos mesmos espaços e principalmente o respeito ao outro. As construções modernas têm investido em áreas comuns e quem não está pronto para dividir vai sair perdendo. O condomínio acolhe moradores de diversas personalidades, mas nem sempre é fácil manter a harmonia entre eles. Tem aquele que só de andar já faz barulho, aquele que bate a porta com força e tem aquele vizinho que não tolera nada disso. Ô, barulho aí! Por isso, a melhor solução é justamente respeitar as regras. Segundo uma cartilha do Sindicato dos Síndicos, é importante que o morador conheça as normas do condomínio e não faça barulho após o horário de silêncio. Usar sempre o bom senso. Nos dias de festa, respeitar os limites de horários e barulho. E lembre-se, seu cachorro não deve perturbar o sossego e o descanso dos outros moradores. Para as crianças, o correto é limitar o horário para brincadeiras dentro do apartamento, até no máximo 22 horas. Usar tapete emborrachado nos quartos dos pequenos, carpetes e tapetes comuns ajudam a evitar a propagação do som para outras unidades. Essas são as regras básicas para um convívio sadio, com academia, piscina, churrasqueira e espaço para passear com o cachorro. As mudanças, no entanto, não encarecem a vida nos prédios. Pelo contrário, com mais moradores, o valor do condomínio caiu. Agora no palco do Aqui na Band, nosso especialista em direito do consumidor vai falar mais sobre essas regras para viver em harmonia. A verdade é que conviver em coletividade nunca foi fácil. Às vezes é difícil evitar os conflitos e o advogado do povo, Sérgio Tanuri, está aqui hoje justamente para falar sobre essa convivência entre vizinhos. Bom dia, Tanuri. O que é o bom senso entre o relacionamento de vizinhos? Quer dizer, o que é o equilíbrio, vamos dizer? O que é o que dá certo? Bom dia, Silvia. Bom dia, Lacombe. Veja, o bom senso nada mais é do que a arte do diálogo. Os vizinhos têm que se suportar e se tolerar. Não adianta partir só para reclamação, só para notificação, só para briga, porque você vai encontrá-lo no elevador no dia seguinte. Pois é, tem esse problema, né? Sim, isso é mesmo. E aí você entra no elevador, o outro nem olha para você, quer dizer, já cria um clima dentro de casa insuportável. É uma situação constrangedora e para isso existe a figura do síndico. O síndico nada mais é do que um xerife lá do condomínio. Ele tem que fazer cumprir as leis. Quais são as leis? Aquelas que estão no regimento interno. O regimento interno é a constituição do condomínio. O síndico ele tem apenas que fazer valer aquilo que está lá no regimento interno que foi definido numa assembleia. E se o síndico não consegue resolver através das leis do condomínio, aí vem as leis do país. Isso mesmo. Por quê, Silvia? Como eu costumo dizer, tem que briga entre vizinhos. Primeiro tem que se resolver com diplomacia ou na delegacia. Se não der certo com a diplomacia nas leis internas, vai para a delegacia. Aí costuma ficar mais caro. O advogado do povo, Sérgio Tanuri, está falando hoje de problemas com vizinhos, quem nunca teve, né? Daqui a pouquinho tem o quadro E Agora, Doutor? Gordura no fígado é o nosso assunto. Tem o Na Rua, de uma entrevista exclusiva com a Sabrina Sato. E tem a chefe Luísa Hoffmann, nessa semana toda com a comida de boteco. A gente aguarda ansiosamente o quadro da culinária. Voltando aqui então ao nosso assunto de hoje, briga, convivência entre vizinhos. Perguntas chegando, você pode participar, mande sua pergunta, sua dúvida, seu comentário pelas redes sociais do Aqui na Band. Pergunta da Vânia Vascon, chegou pelo Facebook do Aqui na Band. Moro numa rua estreita e particular, é como se fosse um prédio na horizontal. Tem um único vizinho que vira e mexe, dá festas e vai até de madrugada. Já conversamos com ele, mas não obtivemos resultados. Tem alguma forma de denunciar sem se identificar, não quer se indispor com o vizinho? Veja, Vânia. Primeiramente, obrigado pela participação. A questão de festa não tem problema. O grande problema é o barulho e o ruído excessivo, que aí você está perturbando o sossego alheio. Se perturbar o sossego alheio, aí pode se tornar caso de polícia. Se começar som muito alto de madrugada,
a saída é discar 190, mas tem que se identificar. Tem que se identificar. E o problema é que daí você fica com medo que o vizinho no dia seguinte venha lá brigar com você, porque geralmente essas pessoas são meio estouradas, né? Meio complicada essa situação. Mas aí, se tiver ameaça, aí registra outro boletim de ocorrência. Entendi. Vamos para mais uma pergunta pelas redes sociais do Aqui na Band. Vamos dar voz ao nosso telespectador. Vamos lá. Marleia Andrade de Manaus. Meu vizinho de baixo fuma na sacada e isso me incomoda. Eu posso fazer alguma coisa a respeito? Isso é um problema. E tem gente que fuma charuto e tem gente que fuma muito cigarro. É desagradável. Boa pergunta, Marleia. Veja, a questão de fumar na sacada realmente não dá para impedir, porque é dentro da propriedade do morador. E outra, ele não está fazendo barulho. Eu acho que nesse caso vale mais uma conversa. Se você não quiser fazer essa conversa, coloque o síndico para intermediar o que te incomoda. E aí chega-se num consenso, mas não é proibido, não. Tanuri, muitas perguntas chegando. Vamos então direto a mais uma. Redes sociais do Aqui na Band, participe também. Pergunta da Ana Santos. Meus cachorros latem demais durante a madrugada e meus vizinhos disseram que vão me processar por isso. Eles podem? A pergunta da Ana é muito importante, porque a questão dos cães, dos animais de estimação, eles são recorrentes, reclamações que sempre estão acontecendo. Primeiro, vamos lá. Na hora de escolher um cão, quem mora em apartamento deve pesquisar a raça, porque tem raça que late muito e não é apropriada para apartamento. Seria excelente se já começasse daí a pesquisa da escolha do seu animal doméstico. Agora, existe outra situação, latido intermitente. Se incomodar muito demais, pode sim ter até uma ação judicial para remover o cão, somente com ação judicial, porque não pode proibir qualquer morador ou proprietário de ter o seu animal de estimação lá. Mesmo que a convenção interna do condomínio proíba. Isso, porque ultimamente, Lacombe, a lei, o STJ, ele chegou a uma decisão, a um acordo que não pode proibir animais de estimação dentro do apartamento. Quando eu digo animais de estimação... Nem limite dos animais, porque tem gente que, por exemplo, gosta de gato, vai pegando 1, 2, 3, 4, quando você vai ver tem 10 gatos. Aí é outra questão, Silvia, porque envolve perigo sanitário. Perigo sanitário, você pode estar colocando em risco o condomínio por uma questão sanitária. Tem também gente sem noção. Eu já peguei casos, tem gente que criava porco dentro de apartamento, tem gente que cria réptil dentro de apartamento. Veja, tem iguanas, umas iguanas muito grandes. Aí é uma situação que o regimento interno pode proibir. Agora, cães e gatos não podem ser proibidos. E eu dou uma dica a você, proprietário de cão que late muito. Veja, leve o seu cão para passear, para gastar energia ou leve nesses daycares que fique o dia inteiro o cão lá para gastar a energia. O cão late, né? Não tem como. Mas um cão que late uma noite toda é um cão que está sendo maltratado, também com certeza. Acho. Ou falta de exercício. Também falta acho. De exercício. E o pior, Silvia Lacombe, tem gente que deixa o cãozinho, pega abandonado. Animal para criar, deixa fechado na sacada, do lado de fora. Aí o cãozinho uiva de noite, por quê? Por causa que está lá abandonado na sacada. Aí é o caso de denunciar o morador que está fazendo esse maus tratos. Vamos a mais uma pergunta? Dessa vez, Facebook, Fabinho de Muno. Ele diz o seguinte, mora em Limeira. Eu moro num condomínio fechado com meus pais que já são de idade e doentes. O meu vizinho faz muito barulho no período do dia e nos finais de semana. Já foi comunicado ao síndico sobre o ocorrido 2 vezes e nada. Na próxima reclamação, posso acionar a polícia? Fabinho, depende do barulho, mas você fez uma pergunta aqui que é muito importante eu esclarecer. A questão do barulho, tem um mito que fala, não pode fazer barulho depois das 22 horas, depois das 10 horas da noite. Veja, isso é um mito, porque ruído excessivo, se for alguma coisa muito barulhenta, que ultrapasse os 50 decibéis, pode sim ser alvo de reclamação lá no livro de registro de ocorrência no prédio e depois notificação e multa. No caso, se o síndico aí do seu condomínio não tomou as devidas providências, você pode apelar para as autoridades policiais, se estiver havendo aí uma perturbação do sossego alheio, ou então ao juizado especial civil, popularmente conhecido como pequenas causas. Tanuri,
Mais uma pergunta, muitas perguntas chegando. Agora por WhatsApp, WhatsApp do Aqui na Band, DDD 11 de São Paulo, 970821403, participe também. Pergunta da Janine Silva, caso meu vizinho esteja com som muito alto, tarde da noite no condomínio, eu devo chamar o síndico ou a polícia direto? Mais ou menos a mesma coisa. Janine, chame os dois, o síndico e a polícia. Por quê? Quem faz barulho, toca guitarra, toca bateria em altas horas da noite ou também durante o dia de forma excessiva, tem que ser notificado e multado. Quem tem aparelho de som que causa muito ruído, como bateria e guitarra, tem que ter um quarto com isolamento acústico. É isso que diz a lei. Vamos a mais uma pergunta que chega agora por WhatsApp. Marco Antônio. Vizinho violento e com porte de arma, quem é que vai expulsar? Excelente pergunta. Marco Antônio, tem que ver que tipo de violência ele causou lá. Mas, se tiver qualquer excesso, quem expulsa, ou por ordem judicial, ou se tiver ocorrendo algum fato grave, é a polícia. Tem que chamar a polícia. Sim, com certeza. Mais uma pergunta. Todo mundo mandando perguntas, dúvidas, briga de vizinho, um assunto que sempre rende. Vamos mais uma pergunta para o Tanuri no nosso telão. Pelas redes sociais daqui na Band, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, participe como você quiser. Demétrios de São Paulo, meu vizinho pode instalar uma câmera no hall do andar por conta própria sem consultar os outros moradores ou precisa ser decidido em assembleia? Veja, se o hall for privativo, aqueles elevadores que tem um hall privativo... Pelo jeito não deve ser, né? Poderia, mais de um apartamento por andar. Mas, então, no caso do Demétrios, parece que tem outros moradores, aqueles andares que tem várias entradas para a casa. Aí não pode. As câmeras são para as áreas comuns. Aí, no caso, seria uma invasão de privacidade, a menos que, por exemplo, se tiver 4 unidades de apartamentos naquele andar, todos concordassem e passassem também pelo crivo da Assembleia Condominial. Vamos a uma última pergunta aqui sobre vizinhos e os seus direitos e deveres, né? Minha vizinha é da Cida Vieira, aqui de São Paulo. Minha vizinha põe cones na rua para não estacionar na frente da casa dela. Pode isso? Não pode, Cida. E aí, no caso, é uma questão das autoridades da prefeitura do município, porque está invadindo o passeio, né? As vias públicas. Aí isso não pode. Olha, eu queria agradecer. Eu acho que esse assunto a gente podia ficar aqui muito tempo. Já é a segunda vez que a gente fala desse assunto e chove pergunta. Mas, infelizmente, a gente volta outro dia para falar de outras perguntas. Muito obrigada, doutor Sérgio Tanuri, o advogado do povo, sempre esclarecendo a gente sobre como se portar socialmente, especialmente nessas situações delicadas com a vizinhança.